Pronto. Gente, então, hoje, ó, eu acho que, por sugestão minha, mas acho que não só minha, que a gente vai ver só o capítulo 4, que é Reencarnação e Justiça. Porque eu estava achando que ele estava muito do livro, né? Rumos Libertadores. O 4, porque eu tinha até visto aqui o Conflitos Íntimos, que é o capítulo, desculpa, o capítulo 5, que é das aflições, mas eu acho que ele não ia combinar tanto assim, né? Pode ser até coisa da minha cabeça, tá, gente? Mas, assim, considerando que nós estamos um pouquinho adiantado no nosso horário, para que a gente possa conversar com mais calma, né, Marli? Que você sabe que eu gosto de falar, né, Marli? É verdade. Todo mundo sabe, já estão me conhecendo a minha falação. Então, vamos aqui, sem pressa, vamos ficar só no capítulo 4 hoje, tá? Então, gente, reencarnação e justiça. Né? Então, a Joana, ela vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, porque todos os capítulos desse livro, dos Rumos Libertadores, cada capítulo é pautado num capítulo do Evangelho. E desse estudo aqui é o capítulo 4, no item 25. Olha qual é o título do capítulo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém poderá ver o reino. Era aquele diálogo com Nicodemos, né? De Jesus com Nicodemos, falando sobre a reencarnação. E o item 25, mais especificamente aqui, ele traz como título uma pergunta. A reencarnação é um castigo e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Essa é a reflexão. Será que ela é um castigo e somente os espíritos culpados têm que reencarnar? O que será que é trazido aqui para nós, hein, nesse item? Deixa eu só pegar aqui a parte do texto. Se eu estou certinha aqui. Necessidade da reencarnação, né? Então, a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possa cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios eu estou lendo Evangelho, tá, gente? O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 25 do capítulo 4. Às vezes um evangelho é meio diferente do outro, né, o texto, mas é nele que eu estou agora, tá? Então, olha aqui, a passagem dos espíritos pela vida corporal, ela é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confiou. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Então, nós reencarnamos porque a vida material nos ajuda a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. E é por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência. Então, ele está respondendo que a encarnação não é para um espírito culpado, né? Toda preferência uma injustiça, porque Deus é justo, né? Por que queria fazer com que um reencarnasse e outro não? Mas a reencarnação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório, é uma tarefa que Deus lhe impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumpram essa tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por obstinação, devem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo, né? Então, depende do uso que fazemos do nosso livre-arbítrio, essa necessidade da reencarnação. Aqui está o Espírito São Luís, Paris, 1859. Ele é meio compridinho, então a gente não vai ler tudo, né? Mas é baseado aqui nesse item, o nosso capítulo da Joana. E aí a gente começa assim com ela, ó, no livro. Prova inequívoca do amor divino. Não tem como você se equivocar que o amor de Deus existe.
existe. Você não tem como você ter dúvida, ou você achar que você está errado, de que Deus não é amoroso, porque ele nos dá a reencarnação. Essa é a prova de que Deus é amoroso, a própria reencarnação. Ela é a oportunidade que os espíritos calcetas, como ela coloca, aqueles que estão aprisionados, aqueles que estão aprisionados em si mesmo, né? Que somos todos nós. E somos, né? Precisamos da reencarnação, não é à toa que estamos aqui, né? Como diz aquela expressão, não é a primeira encarnação, certamente não será a última, né? Tem aquela história, né? Não é a primeira vez, nem será a última. Estamos aqui na nossa caminhada, né? E precisamos desse amor, isso é amor, estamos aqui por amor, olha como o amor tem que, realmente a gente tem que ver amor em tudo, né? Estamos aqui pelo amor divino. Graças ao seu mecanismo multifário e sublime, ampliam-se os liames da afetividade entre as criaturas e sublimam-se os vínculos do interesse imediato, engendrando as malhas da fraternidade que um dia tornará todos os homens legítimos irmãos uns dos outros. Então, a gente reencarna, a gente está aqui para que sejamos irmãos, para que sejamos fraternos, para que nos olha, tipo assim, Deus falou, vai para lá, pessoal, vai se resolver, vocês têm que se resolver. Vocês são meus filhos, eu sou amor, eu sou puro amor. Vocês foram criados por amor. Então não tem espaço. Vamos resolver isso aí, esse perrengue aí. Vocês vão reencarnar. E hoje eu fui reprovada na prova, viu? De ser irmã. Ave Maria, passou o carro, a mulher entrou, mas me cortou mesmo, metia a mão na buzina, mas xinguei tanto. Aí depois eu fiquei do carro pensando, eu digo, meu Deus, como que eu fiz um negócio desse? Fui reprovada de novo. Toda hora eu passo por uma prova e sou reprovada. Oh, assim mesmo, o aprendizado é assim, né? A gente vai caindo e levantando, vai caindo e levantando, uma hora que já fica mais para cima um pouquinho, aí vai, né? Lá vai eu de novo. Opa, hoje tá bom, gente, hoje tá ótimo, tô adorando. Olha só, você falou aí, vão lá, gente, se amem, vocês são irmãos, né? Você acabou de comentar. É bem isso, né? E aí a gente fica pensando, por exemplo, quando a esposa fala assim, né? Ai, meu Deus, eu vou suportar esse daqui, porque na encarnação que vem, não é, Marli? Na encarnação que vem eu não aguento mais esse homem, dessa vez eu vou ficar até o fim, porque eu quero me livrar. Só que não, né? Vai vir de novo, o mesmo marido, de novo, a mesma coisa. Por quê? Quando você falar assim, olha, eu amo, mesmo ele sendo assim, do jeito que ele é, eu estou disposta a vir com ele. Quantas vezes, meu Deus, você achar que eu sou necessária para a melhoria da vida dele? Quando você falar assim, né, de coração aberto, de peito aberto, e falando assim, não, eu o quero de novo, aí sim você está livre da corrente. Porque enquanto você fala assim, mas eu não queria me livrar da minha corrente, não. Eu queria continuar com ela. Para que Deus permita que a gente venha de novo junto. Graças a Deus. O mineirinho é muito bom, viu? Então, enquanto você está falando assim, não, eu vou aguentar até o fim, porque na encarnação que veio eu não quero mais. Aí sim você ainda está presa, acorrentada a essa situação, né? E quando você falou, vão lá, se amem, desçam aí, vão encarnar e se amem, se vira, né? Aí eu lembrei disso, Simone, desculpa a interferência aí. Não, mas foi ótimo. E é isso mesmo, gente, né? A gente tem que... Deus fala assim, é uma forma simples de dizer o seguinte, Deus, é como se ele estivesse falando para a gente, que ele é amor, nós somos criaturas dele, então nós somos amor também, e que a gente está perdendo tempo nessas picuinhas, nessas coisas pequenas, né? E que a gente tem que se ajustar com aqueles que perdemos esse tempo aí pela nossa própria ignorância, né? Então a gente tem que se ajustar, nós estamos aqui para um ajuste, e é para essa finalidade, é para
amarmos, né? Esse amor fraternal, né? Que nós temos que ter, né? Essa empatia. O seguinte, Então, Simone, deixa eu falar uma coisa aqui em relação à reencarnação. Uma coisa que eu sempre pensei, assim, quando comecei a estudar a doutrina espírita e a justiça da reencarnação e a justiça das leis de Deus e o amor que é contido nas leis divinas, eu fiquei imaginando assim, para você ver, como que nasce um espírito, né? Vamos dizer, quando reencarna. Ali o espírito tem toda uma história de vida, tem toda carrega, vamos dizer assim, uma série de atos bons e maus que praticou durante toda a sua existência. E como que a gente volta? A gente volta pequenininho, né? Quem que não se emociona diante de uma criança? Agora, você já pensa, e aí vem o esquecimento, aquela mulher que carrega 9 meses, aquela criança ali. Tá certo, tem gente que amaldiçoa desde o momento que ficou grávida, mas a maioria é curta. Aí a família toda envolve tio, vó, irmãos, todo mundo. Quando nasce aquele serzinho feinho, e todo mundo acha lindo, maravilhoso, cobre. Então, você vai desenvolvendo, cara. Agora, imagine se a gente nascesse com toda a força que a gente tem. Que mãe que ia querer aceitar, olhar com ela, lembrar que aquele filho que um dia destruiu a vida dela, acabou com a vida da família. Quer dizer, que então a gente vê, olha como que a lei divina funciona. Traz de novo aquele espírito que às vezes é inimigo, no seio daquele grupo familiar, todo mundo fica, lindinho, e dá presente, que coisa linda. Quer dizer, você forçado até pela natureza da fragilidade daquele bebê, que não sabe nada, que precisa de você para comer, para fazer suas higiene, para dar os primeiros passos. Quer dizer, você vai aprendendo a amar. Por isso que ela diz aqui, ó, essa atividade, né? Essas atividades vai desenvolvendo a afetividade entre as criaturas. Quer dizer, isso tudo contido nessa forma da natureza, que Deus criou essa maneira para que a gente aprenda, através da própria vida, a amar. Lógico, depois aquela criança, às vezes, com 7, com um adolescente, vai mostrar toda a sua força, toda os seus valores que ele traz do passado, mas aí você já passou vários anos aprendendo a gostar daquela criatura. Olha que sabedoria, né? Eu sou encantada com isso, sou encantada. Eu fico, olha, se a gente achar um dia que Deus não é justo, é porque nós somos ainda muito, muito ignorantes. Marisa, você me lembrou meu marido, viu? Porque você falou aí que aquela criança feinha. Aí meu marido ele diz que todo recém-nascido tem cara de coelho. ai, meu Deus. E ele fala também, é uma coisa engraçada, que agora eu refleti. Ele diz, né, que nós somos os únicos seres na natureza que somos dependentes. Sim. Porque você vê o animal lá, a galinha bota o ovo, o pintinho sai andando, o cavalo nasce, bota o filho, a égua, né? Bota o filho ali para fora, o filho já se levanta, vai lá meio cambaleando, mas já se levanta, sai andando. Nós não. Temos que ter ali alguém para segurar, alguém para dar de comer, alguém, tudo, né? Enquanto que a natureza, eles já nascem prontos. Nós não. Olha só como é a sabedoria divina. Porque tem que desenvolver o amor, né? É o amor que vai desenvolver, e a maternidade nada melhor do que isso, né, gente? A maternidade para desenvolver mesmo. O amor. Né? Verdade. Tchau, Maria Ivone. Tchau, Maria Ivone. Foi um prazer. Até a próxima. Acho que ela vai precisar sair, né? Então, vamos lá, gente. Vamos continuar aqui nossa leitura. Ó. Faculta o prosseguimento dos ideais que a morte não interrompe, ensejando que os reais lidadores das obras de engrandecimento humano possam retornar às trilhas da realização, dando curso ao labor que fecundam com o sacrifício da vida
e benefício de todos. Suas diretrizes transformam a leviandade em dever e removem o ódio que a insensatez gerou, produzindo um clima da aflição renovadora e eficaz. Propicia a reeducação do infrator através de incessantes e complexos recursos do sofrimento que repara e da meditação silenciosa nos cárceres abençoados da carne, mediante os quais aprende dignificação e sabedoria. Aí ela vem trazer aqui para nós o que a gente discutiu lá no outro livro sobre o sofrimento, né? Os recursos do sofrimento que repara. Né? Então, aqui encarnados, nessa vivência, a gente vai passar por essas dores, esse sofrimento que repara, a finalidade é essa, né? Reparação. Né? Remover ódio, olha que interessante, né? A oportunidade da reencarnação, remove ódio, transforma a leviandade em dever, né? Então, assim, a nossa modificação na carne, né, o fato de estarmos aqui encarnados, favorece a aquisição de experiências que se acumulam formosas, ampliando o campo de ação de cada um, com vistas à humanidade inteira. Né? Então, há um intuito maior, além da encarnação, a minha encarnação, a encarnação de vocês, de cada uma, tem ela diz aqui, ó, que há uma aquisição de experiências por cada um, né, que vão se acumulando, ampliando o campo de ação com vistas a uma humanidade inteira. Então, é aquela história que a gente fala, a gente vai progredir, né, nós vamos evoluir, mas não vamos evoluir sozinho, né, não tem como, todos nós vamos, por isso que é essa coisa fraternal, né, porque você tem no outro também uma mesma condição que a sua, né, ele é um irmão, ele não é diferente de você, então, e todo mundo nesse processo aqui, é para a humanidade inteira, né, é o planeta, quando é o planeta de regeneração, é o planeta inteiro, então aquela humanidade toda que está ali vai estar sobre aquelas leis, sobre aquela transformação, né, então, as nossas reencarnações são para isso, aquisição de experiências. Por mais longa uma existência física, muito breves são os seus dias para a conquista da felicidade e para a aquisição dos valores imperecíveis. Olha aqui os valores, né? Aquela hora antes eu tinha falado sobre os valores. Então, nós precisamos... parece que você viveu 80, 90, 100 anos. É muito tempo. Mas olha a colocação da Joana, né? Perspectiva. Por mais longa que seja, os seus dias são muito breves para a conquista da felicidade e aquisição desses valores. Então, assim, é pouco tempo, mesmo sendo bastante tempo de uma existência aqui, até porque o nosso processo é lento, né? Então, a gente vai demorando, a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Então, ainda assim, é pouco tempo para essa aquisição. Em razão disso, numa etapa, o espírito em ascensão, realmente disposto à perfeição, que em vida esforços e se doa com segurança ao mistério, conquista títulos de natureza intelectiva, noutra, realiza procedimentos morais, até que se possa livrar acima das paixões, com as asas do amor e da inteligência, com que atingirá a plenitude que nos está destinado. Então, é aquelas asas que a gente conhece, né, que a gente fala, que tem que ter o equilíbrio, né, do moral e do intelectual, né, da inteligência e da moral. E, às vezes, ela coloca aqui que numa existência consegue envidar esforços, né? Mas na conquista, por exemplo, da parte intelectual, mas às vezes a moral fica ali. Aí vem na outra, né? Por isso que tem que ser várias reencarnações, né? Aí na outra vai trabalhar mais a moral, né? Mais do que o intelecto. Então, até atingir essa plenitude, né? Porque a gente sabe que a gente tem que ir equilibrando os dois, né? Tem que
adquirindo, né? Em cada uma das asas. Senão, como é que nós vamos voar, né, gente? Como que nós vamos alçar um voo se você está com uma asa quebrada, né? Só tem um lado. Só a inteligência ou só moralmente? Você não levanta, né? Então, é a plenitude que ela está falando. Então, precisa ter as asas do amor e da inteligência, ambas se desenvolvendo, né? Aproveitar a ocasião, mediante a utilização de todas as forças na edificação do bem íntimo, objetivando o bem geral, é dever impostergável, que não nos cabe descuidar. Então, a Joana, ela sempre nos alerta, assim, né, nos traz olha, não dá para deixar mais para frente, não dá para adiar mais isso aqui. Você tem que aproveitar a ocasião, né? Utilize todas as suas forças para a edificação desse bem íntimo. Não Mas é um podemos bem, perder esta encarnação, né? não é? É. Às vezes a gente, assim, né, Malu, eu fico pensando assim, às vezes, para a gente se direcionar, né, assim, às vezes a gente se perde um pouco, a gente não tem muita noção. A Aham. Estefânia está indo também. Tchau, Estefânia, até Tchau, a próxima. Até o retorno das férias, né, gente, que nós vamos voltar só dia 22 agora. Mas, assim, é isso que você falou. Então, assim, às vezes a gente se perde um pouco, mas vamos buscar um caminho que nos dê uma orientação para a gente se aproveitar, para a gente aproveitar melhor a existência, não é? Porque a Exato. gente se confunde também. Tem hora que a gente acha que está num caminho, às vezes nós estamos patinando um pouco. Então, a gente precisa dessas orientações mesmo, né? Verdade. Mas que é impostergável, é impostergável. A Joana sempre traz isso, né? Simone, às vezes a gente deixa passar algumas coisas também, né? Por exemplo, ela fala aqui, ó, aproveita a ocasião, né? Utilizando tudo o que você pode fazer em relação ao bem, né? Ao bem geral. Às vezes vem uma ideia assim, né? Ah, vai lá na casa da vizinha, oferece um café. Aí você tá deitada na cama, você fala assim, ai, que preguiça, que ideia é essa que me vem? E aí você fica, né? E aí, por exemplo, não aproveitou a oportunidade e vai que a vizinha estava numa tentativa de suicídio, né? Uhum. Então, São, assim, a gente às sabe, vezes a gente pensa, a gente está pensando que a ideia é nossa, né? Mas não é, é um espírito que está falando e você não aproveita tudo, a gente é bem tapado, vamos falar, né? É porque a gente não conseguiu ainda ser o homem de bem. Diz que a hora que a gente ouvir todas as nossas intuições, a gente vai ser o homem de bem. Nem hoje eu levantei. Aí passaram uma mensagem: você tem enxoval? Tenho. Ai, mas minha irmã da igreja quer. Ótimo, pode vir buscar, tá pronto. Não perguntei que igreja que é, se é evangélica, se é católica, não me importa. Importa que vai nascer uma criança. Então, você põe objetivos diferentes. Então, ser homem de bem é difícil, porque a decisão tem que ser rápida. E os espíritos falam que a gente tem que ouvir a intuição todos os dias, igual a Lê falou. Será que a minha vizinha está precisando ou não está precisando? Então, a gente tem que pôr a cara a tapa e chegar lá e falar assim, oi, vizinha, ó, eu estou aqui e tal, né? Apesar que aqui onde eu moro, a gente é muito sozinha, mas é difícil. Agora, na rua já é mais fácil, no supermercado, você encontra uma pessoa, olha, você consegue ler para mim? Você consegue ver isso? Você consegue entender isso? Aí já vai facilitando. Mas, olha, ler, nós temos que praticar muito o homem de bem. Eu leio todo dia. Cida, eu falo de tudo, né? Essa ideia da vizinha é o que me veio agora, mas eu digo assim, no trabalho, você falou da melhor maneira, você se posicionou da melhor maneira, com o seu familiar, que é difícil, né? Você tolerou, você falou, né? Edificação do bem geral, do bem... A gente, às vezes, é muito... também intolerante, meio intransigente. Acho que a gente ainda não presta atenção direito na tarefa. Acho que a gente é bem tapado mesmo.
Então, Alexandra, estudo homem eu, de bem. eu concordo com você. Eu acho assim que, às vezes, nós queremos fazer o bem assim, a gente acha que fazer o bem é fazer uma grande obra, sabe? Por exemplo, uma menção do caminho, mas não é assim, sabe? Porque tem aquela, quem não é fiel no pouco não será no muito. Se a gente fazer essas coisas que você está citando, às vezes o filho, o marido, o parente fala uma coisa assim, a gente já tem vontade de revidar, mas não, cala, escuta. Aquela pessoa está num mau momento, esse é um bem. Assim, às vezes o vizinho, você cumprimentou, ele não respondeu, você fala, não vamos cumprimentar esse povo mal educado. Às vezes ele não está bem. Continua, insiste, bom dia. A uma hora ele vai te cumprimentar. E se não te cumprimentou, é aquilo que Jesus falou. Se você chegar a falar que a paz esteja aqui e não te responder, sacode a poeira e segue o caminho. Então, por exemplo, para a gente fazer uma grande obra do bem para a humanidade, como ela começa dessas pequenas atitudes. Esse pequeno bem anônimo, que às vezes ninguém vê, que ninguém sabe, mas que vai construindo, porque o objetivo maior é atingir a plenitude, mas para chegar nessa plenitude, a gente tem que dar um passo de cada vez. Você não sobe a escada, você não chega no topo da escada se não subir degrau por degrau. Então, isso que você falou, eu acho que é uma verdade muito grande e que a gente tem que ficar muito atenta, porque às vezes a gente deixa passar muitas oportunidades de fazer o bem, coisas anônimas, que ninguém fica sabendo, mas que são importantes. Sem dúvida, né, gente? E eu acho que, assim, essa questão da intuição, ela é algo fundamental para nós. E, às vezes, como a gente traz muita inferioridade, traz muitos esses sentimentos ainda, né? Às vezes, a intuição que a gente acaba recebendo, às vezes, é uma intuição que não é tão boa, que não é a mais adequada, né? A gente capta essas coisas ruins, e aí você, na hora, você fala, não, não vou fazer isso, não sei o quê. Você fica com aquele sentimento egoísta, porque é nosso, né? O que a gente tem que ter em mente é que isso faz parte de nós ainda, pela nossa condição aqui. Nós estamos no planeta de prova e expiação, então não tem como a gente já estar pronto, né? Já está tudo já ter condição de fazer tudo isso. Mas veja que a gente admite, que a gente está olhando para isso, a gente está buscando, é igual o Públio lá, quando ele, né, ele admitiu, ele falou, Jesus, eu não entendo sua cruz, mas eu, né, eu vou tentar, eu vou buscar. Então, assim, essa parte que eu acho que também é uma das principais, que é admitir, ser humilde, olhar para isso, entendeu? E talvez essa parte a gente nem perceba, mas nós já estamos conseguindo, sim, essa parte. Porque tem muita gente que está na ignorância e não quer saber, né? Assim, o valor, né? O que é importante para ele não é isso, não é trabalhar isso, né? Então, veja que a gente já caminhou, mas que vão ser, às vezes, intuídos por algo que não é tão bom, nós vamos falhar muito ainda, gente. Nós vamos errar. O estudo, por exemplo, não dá garantia, né? O fato de eu ler aqui não dá essa garantia, né? Que eu vou sair daqui, vou conseguir, tudo passou a mudar na minha maneira de ser e tal. Então, é mais ou menos isso. É um trabalhinho minucioso, né? A gente com a gente mesmo, né? Então, vamos lá. A água filtrada torna-se fator imprescindível da saúde para a vida humana. A semente, arrebentando-se na cova sombria, produz a planta. A lagarta rastejante, decompondo-se e refazendo-se, plana, transformada em borboleta esvoaçante. O Pantanal, drenado e revolvido, enseja o surgimento do jardim do pomar. Assim, a dor, trabalhando o espírito em nome da justiça, na faina das reencarnações sucessivas, faculta que surjam o brilho e os valores que jazem ocultos em germe, produzindo beleza e luz. Então, é esse processo aqui, ó. Nós somos a lagartinha rastejante aqui,
que vai ter que se decompor, depois vai ter que reencarnar, né? Voltar, e aí novamente até se transformar numa borboleta. É a nossa transformação, é o nosso processo. Mas o que a gente tem que estar atento, às vezes, será que o que eu faço, né? Será que a maneira, o meu raciocínio, como eu estou me portando, é de fato a intuição daquilo que seria melhor? Aí a gente tem que orar e vigiar, né, gente? Tem que orar e vigiar, porque não dá para a gente, no grau de desenvolvimento, de evolução que a gente não consegue sempre discernir, né? Estamos muito presos a muitas inferioridades, a muitos sentimentos ainda inferiores. Então, essa transformação, tanto é que vamos reencarnar, já viemos reencarnando, né? Vamos devagarinho e a gente vai sofrendo a transformação, mas vamos cair, né? Agora, é importante, assim, que não seja uma cobrança ou algo muito duro. A gente não pode ser duro com a gente mesmo nesse ponto, né? A gente tem que ver com leveza. Ah, mas olha, eu tive atitude assim, eu não atendi fulano, ou eu, né, fulano me pediu isso, eu não fiz, ou será que eu não teria que, né? Será que não era uma intuição? Porque vai acontecer. Eu acho que até o resto das nossas vidas aí vai virar... Sempre vai estar acontecendo essas situações, né? Por mais que a gente estuda, se esclareça, mas o processo é assim mesmo, né? Que vai acontecer. Só que cada pouquinho a gente vai discernindo melhor. Pouquinho de pouquinho, nós vamos caminhando. É assim mesmo, é uma jornada, é um investimento, né? Eu acho que a gente está investindo com os estudos, com os trabalhos, né? A gente está investindo na gente mesmo. A gente não vai ter o retorno, né? Não vai ver muito esse retorno aí, não vai perceber. Na verdade, quando a gente se transformar na borboleta aqui, a gente já não vai nem, né, ter noção muitas vezes disso. Aí ela termina assim, né, ó, disse Jesus, necessário nascer de novo, a fim de que a excelsa misericórdia de nosso Pai nos promova pela senda de espinhos que nós próprios semeamos, a montanha da libertação e a alegria geral em nome da justiça do seu amor. Então, gente, tudo começa e tudo termina, porque até o próprio capítulo termina em amor. Veja só, a Joana sempre ressalta isso. E o amor de Deus é amor. E a sua justiça é voltada para o amor, não é para as iniquidades, para a destruição do seu próximo. É aquele amor fraternal, o amor fraterno aqui, ó, né? E a senda de espinhos, ela bem diz que fomos nós que produzimos esse caminho espinhoso para nós, né? Vamos refazer, olha Públio lá, né? Não vai ter que refazer o caminho. Nós vamos também, nós estamos, né? Estamos, e cada um na sua possibilidade, cada um do seu jeito, sem comparar ninguém com ninguém. Eu falo, o que importa não é o outro que eu estou vendo. Imagina se a gente ficar olhando para o Divaldo, daí a gente ficar pensando assim, ai meu Deus, eu não faço nem 1/1000º do que o Divaldo fez na existência dele. Mas ele fez tudo nessa, há 5, 6 existências anteriores, o que será que o espírito dele estava fazendo, né? Possivelmente tinha outra, né, outra evolução, era outra forma de estar no mundo. Então, a gente não deve se comparar, tem que estar realmente voltado para esse orai, vigiai, né? Cadê as intuições? Vamos no caminho. As intuições vêm, como a Cida falou também, aquela hora, né, Cida? A questão é o que vai nos direcionar muito, são essas intuições. As intuições. E a gente vai ter que aprender, né, meio que conectar isso aí de uma forma melhor, talvez. E Joana, nesse livro, ela fala uma coisa muito importante. Nós não só reencarnamos para pagar dívida, não. Nós viemos para ressarcir com amor. Então, tudo que a gente aprender
vai conseguir para a gente se liberar dos compromissos negativos. Então, nossa família, onde a gente trabalhou, né? Hoje eu não trabalho mais, mas em vocês que estão na ativa, cada um que está lá junto vai cobrar alguma coisa. Então, nós temos que ressarcir com amor. Olha, eu estou tentando fazer o melhor. Se você acha que está errado, o que eu posso te ajudar? Então, não é fácil. É o amadurecimento que nos ajuda a entender hoje o que a gente, quando nova, trabalhou, lutou, correu, né? A gente vai aos pouquinhos, né, Cida? Tem um hoje processo. A gente já tem calma, né? De refletir, pensar, hoje com calma. Então, que eu te falo do homem de bem por causa disso. Foi uma lição que me marcou muito. Eu falei, será que eu estou preparada se a sirene lá do vizinho alerta da cerca dele disparar? Aí aconteceu esse fato essa semana, e eu cuido da casa de uma menina que ela trabalha, veio de São Paulo. Corri ligar para ela, olha só, seu alarme disparou, até eu ri. Olha, um dia aconteceu. Então, a gente tem que estar preparado para os acontecimentos. E está disponível, né? Está disponível, né, Cida, para assim, se eu tivesse levantado cedo, correr pelo pão de cada dia, eu não tinha visto, mas chegou minha hora de pôr em prática. Então, tudo tem hora certa. E assim, eu vejo assim também, porque a gente não vai conseguir abarcar tudo, controlar todas as situações, vamos dizer assim, mas eu quero ajudar em vários aspectos, às vezes até a gente pode se sobrecarregar, às vezes, né, porque tudo bem, a gente quer, né, ver que é o caminho, a caridade mesmo, a gente quer desempenhar, mas às vezes, naquele momento, a gente também não vai, nós somos falíveis, a gente não vai conseguir abarcar tudo, né? Mas pequenas coisas, como a Marli falou, né? Como a Alexandra falou também, pequenos atos, e assim, deixa que vai vir, porque Deus vai trazer, as coisas vão aparecer, aquela história que a gente sempre fala também, são as pessoas certas, na hora certa, tudo vai acontecer, você não precisa ficar se planejando muito ou querendo controlar muito esse desenvolvimento, essa evolução das coisas, vamos dizer assim, né? Como que as coisas vão acontecer na nossa vida e na vida dos que a gente também, né, torce para que fiquem bem, para que também tenham progresso. A gente não precisa ficar nessa preocupação, né? Não precisa, porque tudo vem, tudo é de Deus, o universo inteiro funciona, né? E aí? O que a gente faz para o universo funcionar? A árvore cresce, né? Tudo acontece, o alimento, tudo, e a gente não está fazendo, são partes que às vezes não nos cabem, e às vezes a gente se angustia também, nesse sentido que eu estou falando, né? Na necessidade, a gente se angustia, fala, poxa, mas já era para estar, isso já está funcionando assim, eu gostaria que fosse assim, vamos, e a coisa não. O ritmo é Deus, né? É Deus que está em tudo, e Deus é amor, gente. Então, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. É por aí. Simone, não sei se vocês querem complementar. Eu fiquei pensando que eu estou cercada de dois espíritos muito trabalhadores, né? O Paulo e o João Carlos. E os dois trabalham muito. Bem fora da média, né, Ali? Nossa, então assim, pega a média e dá uma subida umas 10 vezes. Sim, os dois são muito, e assim, são muito unidos, né? São como irmãos mesmo. O Paulo, o João Carlos ouve bastante o Paulo e vice-versa, né? E assim, quando você falou, todo mundo tem o seu ritmo e tal, se eu fosse, mas eu sei também que o serviço vem quando o trabalhador também está pronto, né? Então vem aquela coisa, igual você está dizendo, você vai trabalhando e o serviço vai aumentando paulatinamente conforme você também pode, né? Então eu vejo os dois assim, é um trabalho intenso de ambos e assim, não era assim. É o que você está falando, né? Aquela coisa que vem devagar e tal. E cada um
no seu quadrado, vamos dizer assim, foi assim que você falou, né? Cada um no seu limite, cada um não se cobre tanto. Eu sei que eu também ofereço o meu trabalho, né? Associado ao trabalho deles, mas eu sei que eu trabalho menos que eles. Só que eu também sei que eu trabalho no limite do que eu posso e se me for exigido mais, eu vou, né, estar disposta ali. Mas é o que você falou, né? Não procure assim também atropelar as coisas, né? Eu acho que isso é bem legal e eu consigo me Vale. posicionar entre eles, porque intimamente, como família, eu Porque vejo vocês estão na bastante. família, é muito íntimo Sim. mesmo de vocês, a Então, relação, né? eu posso falar intimamente, assim, como família, os dois trabalham muito. O Paulo trabalha demais. Quando ele não tem nada para fazer, ele vai na periferia distribuir aqueles panfletos lá do nosso cursinho. Então, assim, Ô, os Ali, dois mas tem um estão. pessoal que vem com as pilhas a mais, tá? Eu falo brincando. É bem Tem isso, né, gente Simone? que vem com pilha a mais. Tem bastante energia também, tem um pouco. Como é que é fluido vital, Tá. né? Para ser mais. A Rosângela quer falar. Fala, Rô. Então, eu ia falar assim para a Ali, que a gente vem, mas a gente tem que ver também não só quantidade, mas você faz menos, mas olha a qualidade. Olha o tanto de amor que você coloca, sabe? Então, a gente tem que lembrar do bolo da viúva lá, da moedinha, as 2 moedinhas únicas que ela tem, que ela coloca. Cada um dá aquilo que tem, sabe? Certíssimo, Então, isso mesmo. a gente não precisa ficar se cobrando, mas, né? Mas é lógico que eu concordo também que a gente tem que observar, ó, isso aqui eu podia fazer mais rápido, né? Às vezes a gente se analisa assim, mas o que a gente conseguir fazer com amor é a proposta de Jesus, né? É isso Sim, mesmo. Rosângela. É isso. Eu não me cobro, não, sabe? Mas eu vejo assim, eles bem expoentes e eu assim, eu não me cobro, eu consigo, né, agora falar assim, não, o meu limite é esse, igual a Simone estava comentando aí, e eu vejo o esforço, e isso também é bom, porque intimamente, como família, eu estou vendo o esforço deles, e isso faz com que eu fale assim, o caminho é esse. É por esse caminho, então eu olho muito para eles, né? Como é que eu vou falar? Como espíritos aguerridos, vamos dizer assim, Eles ficam de exemplo, mudança, isso, de eles exemplo, vêm de como mudanças exemplo. íntimas. Tem gente que vem para exemplificar também, né, Ali? Eu acho que tem um pouco disso, né? Tem algumas pessoas que a gente vê assim que trabalham muito, vêm para exemplificar para os outros, né? E nos puxar também, né? Nesse sentido. Eu acho que é isso. Agora, o que às vezes é a comparação, né? Porque, como eu falei, aquela história do Divaldo, eu falei, gente, como que a gente vai se comparar, né? Assim, não dá para comparar ninguém com ninguém, né? Não, somos únicos, né? Então, a gente tem que ver como exemplo, ver como uma orientação, né? E ir seguindo. Mas a gente vai se conhecendo, vendo as nossas possibilidades, cada um na sua maneira. Como a Rosângela falou, quanto mais amorosamente consigamos trabalhar, é o caminho, porque a Joana, para nós, ela não fala em outra solução a não ser o amor mesmo, né? Então, você trabalhar demais e trabalhar com raiva, né? Querendo estar em outro lugar, será que adianta, né? Com cansaço, com desgaste, com estresse, querendo estar fazendo outra coisa, você está se atendendo, né? Cadê o amor com você mesma, né? No sentido de ver as suas necessidades. Então, é uma reflexão também, né? O amor começa com a gente também, né? A Marli falou até do perdão aquela hora, não foi, Marli, que você falou? Que é o perdão da gente e é o amor com a gente também, né? E aceitação, porque, o meu não vou conseguir fazer o que o Divaldo faz,
Mas tudo bem, eu sou a Simone, eu vou fazer o que a Simone pode fazer. Ah, e se eu não conseguir? Ah, mas você veio e você falhou, você não fez nem 20% do que você tinha planejado. Sim, mas aí Deus, aí o Pai de amor, ó, o Pai amoroso, vai me mandar de novo para cá para fazer lá, quem sabe mais uns 30. Então é assim, gente, é a nossa caminhada, né? E eu acho que tudo tem que ser mais natural, com menos peso, com menos cobrança, né? Mas é isso, deu o nosso horário aí. Vocês querem complementar alguma coisa, gente? Que nós estamos terminando. Tranquilo, então? Tranquilo. Então, eu vou pedir para a Rosângela fazer a nossa prece final, pode ser, Rô? Pode. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, Senhor da luz. Queremos agradecer, Pai, por esse momento que estamos aqui reunidas, em seu nome, estudando. Cada uma, às vezes, coloca uma palavra, uma intenção, que vem complementar a nossa aula, Senhor. Queremos agradecer a Simone com boa vontade, com todo esse carinho que ela tem, o amor que ela tem para conosco, e todas as meninas que estão sempre nos auxiliando. Essas aulas são para nós uma bênção divina, Senhor, que nos ajuda tanto e que nos ajudou muito nesse momento de pandemia e continua ainda, Senhor. Muito obrigada, nos iluminando. Deus, nosso Pai, que tens todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança ao guia, ao órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho que possa refletir a vossa imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, desculpa, me estendi, mas é que veio a intuição para fazer a prece de Cáritas e eu já ia finalizando, aí eu falei, não, vou fazer. Maravilhoso, não peçam desculpa, façam aqui a intuição, a gente falou muito da intuição aqui, né? É isso, gente, maravilhoso, e assim, imagina, essa prece nos enche a alma, né? Nós estamos, agora ficamos acho que agora eu carreguei um pouquinho a minha pilha, que tá... Eu falei que tem gente que tem uma pilha a mais, agora deu uma carregada aí com a prece, gente, maravilhoso, a gente fala brincando, mas, ó, um bom descanso para vocês, né? Um bom trabalho, não sei se descanso é bom, um bom trabalho, bom, enfim.